Sentado em meu apartamento vazio hoje, 7 anos depois do acidente, ainda consigo ver com clareza aquela cena perturbadora. Meu melhor amigo Marcos, com o rosto iluminado apenas por velas, empurrando um metal afiado através da própria mão. Essa imagem define o fim de uma amizade que achei que duraria para sempre. Éramos inseparáveis, unidos principalmente por nossa paixão pelo mountain bike nas florestas do nordeste da Inglaterra. Após um inverno britânico particularmente rigoroso em 2010, a chegada da primavera despertou nossa ansiedade para voltar às trilhas. Todo ciclista experiente entende o dilema do início da temporada. O solo congelado oferece boa tração, mas uma queda nessas condições pode ser devastadora. Perder os melhores meses de verão por causa de uma lesão prematura é algo que todos tentamos evitar. Normalmente esperamos que o terreno amoleça um pouco antes de enfrentar os percursos mais desafiadores. Já esperei tempo suficiente, declarou Marcos numa tarde de março. O clima está perfeito, precisamos aproveitar. Seu entusiasmo era contagiante. Logo, estávamos empacotando nossas mochilas e equipamentos no porta-malas de seu carro, planejando nossa primeira aventura do ano na Grande Floresta, a 24 quilômetros da cidade. Era uma terça-feira ensolarada. No caminho até a floresta, conversamos animadamente sobre as trilhas que enfrentaríamos. Marcos sempre foi meticuloso com segurança. Ironicamente, foi ele quem insistiu em verificarmos nossos capacetes antes de sairmos. Melhor prevenir que remediar, certo? Brincou ele, ajustando a fivela sob o queixo. As primeiras horas na floresta foram pura alegria. O ar fresco, o solo úmido sob os pneus, a sensação de liberdade após meses confinados. Percorremos várias trilhas familiares até chegarmos àquela encosta fatal. Marcos estava à minha frente quando iniciou a descida em velocidade moderada. Em um segundo, tudo estava normal. No seguinte, sua roda dianteira atingiu algo. Nunca soube exatamente o que. A bicicleta projetou-o para frente violentamente. Não houve tempo para reação. O impacto na cabeça rachou seu capacete, deixando-o imóvel no chão. «Marcos!» gritei, largando minha bicicleta e correndo até ele. Nenhuma resposta. Meu coração disparou enquanto minhas mãos tremiam, tentando encontrar meu telefone. Serviço de emergência, qual seu problema? A voz calma do outro lado da linha contrastava com meu pânico. Meu amigo sofreu um acidente de bicicleta. Ele bateu a cabeça e não está respondendo. Consegui dizer entre respirações ofegantes. Onde vocês estão? Aquela pergunta simples me paralisou. Como explicar nossa localização no meio de uma floresta? Respire fundo, orientou a atendente. Olhe ao redor e me diga o que vê. Seguindo suas instruções, identifiquei um cruzamento de trilhas e uma torre de observação distante. Essas referências foram suficientes para que, 40 minutos depois, uma equipe de paramédicos chegasse até nós. No hospital, os médicos falavam sobre trauma crânioencefálico e monitoramento neurológico. A família de Marcos se revezava no corredor, enquanto eu me culpava pela decisão de pedalar tão cedo na temporada. Se não tivéssemos saído hoje, murmurava repetidamente até que a mãe de Marcos segurou minha mão. Não foi culpa sua, acidentes acontecem. Quando Marcos acordou completamente no terceiro dia e os exames mostraram resultados melhores que o esperado, o alívio foi imenso. O médico, no entanto, nos alertou sobre possíveis complicações. Lesões cerebrais são imprevisíveis, explicou. Podem ocorrer mudanças de personalidade ou comportamento nas próximas semanas ou meses. Observem qualquer alteração e nos informem imediatamente. Marcos recebeu alta após 10 dias, aparentemente o mesmo de sempre. Brincalhão, sarcástico, com aquele sorriso torto que o caracterizava. Foi durante nosso jantar de boas-vindas em casa que percebi a primeira mudança. Não vou beber hoje, disse ele, recusando a cerveja que ofereci. Desde quando você recusa cerveja? Brinquei. Desde que percebi que devo minha vida a Deus.
respondeu com uma seriedade incomum. Sinto que ele me deu uma segunda chance por algum motivo. Disfarcei minha surpresa. Em 10 anos de amizade, Marcos nunca demonstrara qualquer interesse religioso. Pelo contrário, costumava fazer piadas sobre o tema. Imaginei que fosse apenas uma fase temporária, uma forma de processar o trauma vivido. Nas semanas seguintes, percebi que a mudança era muito mais profunda. Marcos começou a frequentar a pequena capela católica do outro lado da cidade. Logo, imagens religiosas apareceram em seu quarto. Crucifixos, rosários, livros de orações. Por que catolicismo? Perguntei uma noite enquanto dividíamos uma pizza. Sua família não tem histórico católico, tem? O catolicismo representa a verdadeira fé dos apóstolos. Respondeu com uma convicção surpreendente. Sinto que encontrei meu caminho. Tentei aceitar essa nova versão de Marcos. Quando ele me repreendeu por usar expressões como meu Deus ou Jesus Cristo, casualmente, engoli minha irritação. Se a religião ajudava sua recuperação, quem era eu para criticar? A situação mudou drasticamente com a chegada da Quaresma. Durante uma de nossas raras refeições juntos, Marcos anunciou: vou jejuar durante toda a Quaresma. Como assim jejuar? Você vai pular o almoço? Vou me abster de comida e bebida durante as horas de luz, explicou calmamente. É uma forma de me conectar com o sofrimento de Cristo. Marcos, isso não me parece saudável, especialmente depois do acidente, argumentei. Por que não fazer algo mais moderado? Talvez desistir de doces ou carne vermelha? Seu olhar endureceu. Você acha que não consigo? Jesus jejuou por 40 dias no deserto. O mínimo que posso fazer é honrar seu sacrifício. Nos primeiros dias, o jejum pareceu ter um efeito positivo. Marcos estava mais calmo, quase sereno. Nossas conversas noturnas, quando finalmente se alimentava, eram profundas e significativas. Mas ao entrar na segunda semana, as mudanças negativas se tornaram evidentes. Seu rosto ficou pálido e abatido. Os olhos, antes vivos e alegres, agora pareciam distantes, como se observassem algo além do nosso mundo. Seu corpo, antes atlético e forte, começou a definhar visivelmente. Estou preocupado com você, confessei na terceira semana de seu jejum. Você não parece bem. Nunca estive melhor, respondeu com um sorriso fraco. Meu corpo pode estar fraco, mas meu espírito está mais forte que nunca. Você precisa se alimentar adequadamente. Devíamos consultar seu médico sobre esse jejum. Depois da Páscoa, tudo volta ao normal, prometeu. Falta apenas uma semana. Vamos celebrar com um grande almoço, talvez até voltar às trilhas. Aquela promessa me tranquilizou temporariamente. Talvez fosse apenas uma fase extrema que ele precisava atravessar. No sábado anterior à Páscoa, saí com colegas do trabalho. Bebemos mais do que devíamos, celebrando o final de um projeto importante. Cheguei tarde ao apartamento e dormi profundamente. Acordei por volta do meio-dia com uma ressaca considerável. A casa estava silenciosa, sem sinal de Marcos. Preparei um café forte e chamei seu nome algumas vezes sem obter resposta. Deve ter ido à missa, pensei, imaginando que ele estaria celebrando o fim do jejum com um café da manhã especial após o serviço religioso. Foi quando retornava ao meu quarto que ouvi um som inquietante, um baque seguido de um gemido abafado vindo do quarto de Marcos. Marcos, chamei, batendo levemente na porta. Está tudo bem? Silêncio. Algo no meu interior disparou um alarme. Sem hesitar, abri a porta. O quarto estava irreconhecível. Cortinas fechadas bloqueavam a luz natural, substituída por velas espalhadas pelo ambiente. As paredes, antes decoradas com pôsteres de bandas e paisagens de mountain bike, agora exibiam páginas de textos religiosos, algumas escritas à mão com uma caligrafia trêmula. No centro deste cenário perturbador estava Marcos, sentado na beira da cama.
Em sua mão direita segurava um pedaço de metal pontiagudo que pressionava contra a palma da mão esquerda. Sangue escorria, formando uma pequena poça no chão. "Marcos, o que você está fazendo?" Gritei, correndo em sua direção. Ele ergueu os olhos, seu olhar estranhamente calmo. "Estou completando minha transformação", respondeu com voz distante. "As marcas de Cristo devem ser carregadas por aqueles que foram escolhidos." Saí correndo para pegar meu telefone e chamar ajuda. Os policiais chegaram antes da ambulância. O que deveria ser uma conversa rapidamente se transformou em uma situação tensa. "Preciso terminar", insistia Marcos enquanto os policiais tentavam entrar no quarto. "Vocês não entendem. É meu destino." Quando tentaram se aproximar, ele se afastou violentamente, ameaçando ferir-se mais profundamente. Foi necessária a intervenção de um negociador e, eventualmente, força física para contê-lo e levá-lo até a ambulância. Durante a avaliação psiquiátrica, descobrimos que o impacto havia danificado áreas específicas do cérebro de Marcos, afetando seu comportamento e julgamento. A equipe médica explicou que mudanças de personalidade após traumas cranianos são mais comuns do que imaginamos, especialmente quando afetam os lobos temporais ou frontais. "Por que ninguém percebeu isso antes?" Perguntei ao neurologista, sentindo-me culpado por não ter buscado ajuda mais cedo. "Essas alterações podem se desenvolver gradualmente", explicou. "A religiosidade excessiva é um sintoma conhecido, mas muitas vezes confundido com uma resposta psicológica normal ao trauma. Vocês não poderiam saber. O diagnóstico oficial foi Síndrome de Hiperreligiosidade Pós-Traumática, uma condição rara onde lesões cerebrais desencadeiam obsessões religiosas intensas. Marcos precisaria de medicação e terapia contínuas. Visitei Marcos regularmente durante suas primeiras semanas na clínica especializada. No início, ele se recusava a falar comigo, considerando-me um traidor por impedir sua jornada espiritual. Com o tempo e a medicação adequada, começou a mostrar lampejos do antigo Marcos. "Não consigo entender o que aconteceu comigo", confessou durante uma visita 6 meses após o incidente. "Era como se eu fosse 2 pessoas, uma observando a outra fazer coisas extremas, sem poder intervir." Hoje, 7 anos depois, Marcos vive em uma residência assistida. As medicações controlam seus impulsos obsessivos, permitindo que leve uma vida relativamente normal. Frequenta um grupo de apoio para pessoas com lesões cerebrais e até voltou a trabalhar meio período. Nossa amizade nunca se recuperou completamente. Há um abismo entre nós, não por falta de tentativas, mas porque o Marcos que conheci realmente se foi. O homem que encontro ocasionalmente para um café tem o mesmo rosto, a mesma voz, mas é fundamentalmente diferente. Parei de praticar mountain bike após o acidente. Não consegui superar o medo de que outro amigo pudesse ser transformado por um simples erro nas trilhas. Às vezes, quando passo pela floresta onde costumávamos pedalar, lembro do Marcos original, impulsivo, sarcástico, cheio de vida. A ciência explica o que aconteceu. Um trauma alterou circuitos neurais vitais, modificando comportamentos e personalidade. Mas nenhuma explicação científica alivia a sensação de perda. É como se meu amigo tivesse morrido naquela trilha, mesmo seu corpo tendo sobrevivido. Em minhas reflexões mais sombrias, pergunto-me: quem realmente somos se um único impacto pode alterar completamente nossa essência? Talvez sejamos mais frágeis do que gostamos de admitir. Nossa identidade, sustentada por delicados equilíbrios químicos e conexões neurais que, uma vez perturbados, nos transformam em pessoas irreconhecíveis para aqueles que mais nos amam. O Marcos que conheci vive apenas em minhas memórias agora. A pessoa que usa seu nome e rosto é um estranho com quem aprendi a conviver. Um lembrete constante de que, às vezes, perdemos pessoas sem que elas realmente partam.
O domingo de Páscoa de 18 de abril de 1976 começou como qualquer outro na pequena cidade de Fairfield, Ohio. Famílias se reuniam para celebrações, crianças procuravam ovos coloridos escondidos em jardins e o ar carregava aquela típica sensação de renovação primaveril. Ninguém poderia imaginar que, antes do pôr do sol, aquela data entraria para os anais criminais como um dos massacres familiares mais chocantes da história do Estado. Nascido em 13 de março de 1935, William Moore carregou desde cedo o peso da rejeição. Sua mãe, Margaret, não fazia questão de esconder que teria preferido uma menina como segundo filho, um comentário que se cravou fundo na identidade de William. Thomas, seu pai, um homem de pavio curto e punhos rápidos, complementava o ambiente familiar tóxico com seu temperamento explosivo e demonstrações quase inexistentes de afeto. Em 1948, quando William tinha 13 anos, Thomas faleceu, levando consigo qualquer possibilidade de reconciliação. Na ausência do pai, Thomas Jr. assumiu o papel de patriarca, alto, forte e determinado, o oposto do irmão mais novo. Ele não apenas herdou o nome do pai, mas também seu comportamento cruel. O irmão mais velho frequentemente ridicularizava William, chamando-o de fracote, e outros apelidos depreciativos que ecoavam os insultos paternos. A adolescência e o início da vida adulta de William foram marcados por dificuldades emocionais profundas. Aos 19 anos, após uma série de fracassos pessoais, tentou tirar a própria vida. Fisicamente não impunha presença, com aproximadamente 1,65 m e apenas 62 quilos, era significativamente menor que seu irmão. Pessoas que o conheciam o descreviam como modesto, prestativo e estudioso, mas também notavam seu comportamento reservado e sua natureza discreta, quase invisível. Era o tipo de pessoa que você poderia sentar ao lado por 1 hora e depois não conseguir descrever, comentaria um vizinho após os eventos daquele domingo de Páscoa. Essa personalidade introvertida talvez explique por que William nunca teve problemas com a lei. Era, por todas as aparências, um cidadão comum e cumpridor das regras. Os anos passaram sem trazer melhorias significativas à vida de William. Abandonou a faculdade depois de apenas 2 anos e, ao se aproximar dos 40 anos, em 1976, encontrava-se desempregado, solteiro e ainda vivendo sob o mesmo teto que sua mãe. Enquanto isso, seu irmão Thomas Jr. prosperava em todos os aspectos. Formado em engenharia elétrica, dono de uma casa própria em Fairfield e pai de 8 crianças saudáveis. O que tornava a situação ainda mais difícil para William era o fato de que Thomas Jr. havia se casado com Sophia, ex-namorada de William, durante os tempos de colégio. Esta circunstância, por si só, já seria dolorosa para qualquer pessoa, mas Thomas Jr. frequentemente jogava isso na cara do irmão, lembrando-o de como Sophia havia sido esperta o suficiente para não se casar com um fracassado. A relação com a mãe, que poderia ter sido um porto seguro, deteriorava-se progressivamente. Margaret, então, com 70 anos, tinha pouca paciência para o que considerava ser a preguiça do filho. Constantemente o criticava por não conseguir manter um emprego estável e por seu crescente consumo de álcool. Mais recentemente, havia começado a exigir que William pagasse aluguel, ameaçando-o. Se não puder pagar, vou colocá-lo na rua como faria com qualquer inquilino. A combinação desses fatores, rejeição familiar, comparações constantes com o irmão bem-sucedido, pressão financeira e seu próprio sentimento de inadequação, foi corroendo lentamente a saúde mental de William. Em meados dos anos 70, ele lutava contra uma depressão profunda, que se manifestava em olhares vazios, conversas desconexas e longos períodos de isolamento.
2 semanas antes da Páscoa, William comprou um revólver calibre 357 em uma loja de penhores do outro lado da cidade. O proprietário da loja, mais tarde, recordaria que William parecia estranhamente calmo durante a compra, explicando que precisava da arma para proteção, já que estava se mudando para um bairro perigoso. Uma mentira que ninguém questionou na época. Na noite de sábado, véspera da Páscoa, William bebeu mais do que o habitual no 19º Buraco, um bar local onde era cliente regular. A garçonete Vanessa Bishop, 27 anos e mãe de 5 filhos, seria posteriormente uma testemunha crucial. Segundo ela, William parecia perturbado e falou abertamente sobre seus problemas com a mãe, a iminente expulsão de casa e como precisava resolver tudo de uma vez por todas. Havia algo diferente nele naquela noite, Vanessa relataria à polícia. Não era apenas tristeza, era como se algo tivesse se quebrado dentro dele. William permaneceu no bar até o fechamento, às 2h30 da madrugada do domingo de Páscoa, retornando para casa em um estado de intoxicação avançada. Por volta do meio-dia daquele domingo, enquanto William ainda dormia, Thomas Jr. chegou com sua família para o tradicional almoço de Páscoa. As crianças imediatamente espalharam-se pelo jardim da frente para participar da caça aos ovos que Margaret havia preparado. O barulho das risadas infantis e os chamados animados finalmente despertaram William. Desorientado e ainda sob efeito do álcool, ele levantou-se lentamente. Em vez de se vestir adequadamente para a reunião familiar, simplesmente colocou uma calça sobre o pijama e vestiu um roupão surrado. Enquanto se olhava no espelho do banheiro, tomou a decisão que vinha contemplando por semanas. Hoje seria o dia em que todas as humilhações, todas as comparações e todos os anos de rejeição terminariam. William abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e pegou o revólver que havia comprado. Verificou se estava carregado, colocou munição extra no bolso do roupão e desceu as escadas lentamente. Eram aproximadamente 3h45 da tarde. Na cozinha, sua mãe preparava o jantar com a ajuda de Thomas Jr. e Sofia. As crianças, após terminarem a caça aos ovos, haviam se acomodado na sala de televisão para assistir a um programa especial de Páscoa. A cena familiar, aquela harmonia da qual ele sempre se sentira excluído, foi o último gatilho. Thomas Jr. percebeu a presença do irmão antes mesmo de virar-se. Olhem só quem finalmente decidiu se juntar aos vivos, zombou. A bela adormecida acordou. Quando Thomas Jr. finalmente se virou e viu o irmão, seu sorriso de escárnio transformou-se em uma expressão de puro terror. William estava parado na entrada da cozinha, olhos injetados, cabelo desgrenhado, apontando o revólver diretamente para o rosto do irmão. William, o que você está... O disparo interrompeu a frase. A bala atingiu Thomas Jr. na testa, matando-o instantaneamente. Sofia, que estava a menos de 1 metro de distância, foi coberta pelo sangue e fragmentos do crânio do marido. Antes que pudesse emitir qualquer som, William disparou novamente, atingindo-a na têmpora. Margaret, congelada pelo choque, apenas observou enquanto o filho virava a arma em sua direção. O terceiro disparo ecoou pela casa. Alarmados pelos barulhos, Daniel, de 10 anos, Teresa, de 8 anos e Clara, de 12 anos, 3 dos 8 filhos de Thomas Jr. e Sofia, correram da sala de televisão para a cozinha. O que viram foi uma cena saída do pior pesadelo. Os corpos dos pais e da avó caídos em poças de sangue cada vez maiores, e o tio, que mal reconheciam com aquela expressão transfigurada, segurando uma arma fumegante. Os gritos das crianças encheram a casa. William, em um estado de dissociação quase completa, silenciou-os com 3 disparos rápidos e precisos. Movendo-se então para a sala de televisão, onde os 5 filhos restantes permaneciam assustados, sem compreender o que estava acontecendo, William completou seu plano macabro. Uma das crianças foi atingida no peito ao tentar proteger os irmãos mais novos.
As outras, em pânico, tentaram esconder-se ou fugir, mas a casa que tantas vezes havia sido um refúgio tornou-se uma armadilha mortal. William recarregou a arma metodicamente e continuou atirando até que o último movimento cessasse. Em menos de 5 minutos após descer as escadas, William havia eliminado toda sua família imediata, 11 pessoas ao todo, seu irmão, sua cunhada, sua mãe e os 8 sobrinhos, cujas idades variavam de 4 a 13 anos. Com a mesma calma perturbadora que demonstrara ao comprar a arma, William caminhou até o telefone da cozinha, discou para a polícia e disse simplesmente: "Acabei de matar minha família. Estou esperando por vocês." Então sentou-se no sofá da sala de estar, o revólver agora vazio repousando em seu colo, e aguardou a chegada das autoridades. A brutalidade dos assassinatos chocou a pequena comunidade de Fairfield. Vizinhos e conhecidos descreviam os Moore como uma família normal, e muitos expressaram surpresa ao saber que William sequer possuía uma arma. A fachada de normalidade que a família mantinha havia escondido tensões profundas que ninguém de fora percebia. No dia seguinte, William foi formalmente acusado de 11 homicídios qualificados. Diferente de sua cooperação inicial com a polícia, ele se recusou a participar de entrevistas subsequentes ou a responder perguntas dos investigadores. A única declaração significativa que fez aos policiais foi: "Nenhum júri vai me condenar quando souber o que passei. Vou alegar insanidade e sair livre." A cena do crime, entretanto, falava por si. O promotor do condado, Arthur Holcomb, descreveu-a como a pior carnificina que já vi em 30 anos de carreira. O sangue das vítimas era tanto que atravessou o assoalho, pingando para o porão da casa. 1 ano após o massacre, a casa da família Moore foi aberta ao público e seu conteúdo leiloado. O imóvel foi limpo e alugado para uma família recém-chegada à cidade. Nos anos seguintes, diversos inquilinos relataram experiências perturbadoras no local. Manchas de sangue que pareciam reaparecer nas tábuas do piso, vozes infantis durante a noite e uma sensação opressiva que permeava particularmente a sala de televisão. Uma família chegou a abandonar a casa no meio da noite, deixando pertences para trás, alegando fenômenos inexplicáveis. Em agosto de 1977, o julgamento de William Moore atraiu atenção nacional. Apesar das expectativas do réu, o júri levou apenas 4 horas para considerá-lo culpado de todas as 11 acusações de homicídio. A sentença foi severa. 11 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 30 anos. Como havia prometido, a defesa de William apelou com base em insanidade temporária. Em fevereiro de 1983, seu advogado, Edmund Holbrook, investiu recursos próprios para contratar especialistas em psiquiatria forense de todo o país. A estratégia, porém, fracassou. Após avaliações extensivas, William foi considerado mentalmente capaz e responsável por seus atos no momento do crime. O juiz manteve as condenações originais, declarando que a premeditação e a frieza demonstradas pelo réu contradizem qualquer alegação de insanidade. William Moore permanece encarcerado no Centro Médico Franklin, em Columbus, Ohio. Durante seus anos de prisão, raramente recebeu visitas e manteve-se isolado dos outros detentos. Funcionários do presídio o descrevem como um prisioneiro modelo, silencioso e obediente. Ironicamente, as mesmas características que muitos usavam para descrevê-lo antes do massacre. Sua próxima audiência de liberdade condicional está agendada para janeiro de 2026, quando terá 90 anos. Nesse momento, William terá passado mais da metade de sua vida atrás das grades. Considerando sua idade avançada e problemas de saúde, é improvável que algum dia experimente a liberdade novamente. Para muitos, isso representa uma forma de justiça poética.
William Moore escapou por pouco da pena de morte que havia sido abolida temporariamente em Ohio na época de sua condenação. A perspectiva de que termine seus dias em uma cela é vista como um desfecho apropriado para quem roubou o futuro de tantas vidas inocentes, especialmente as 8 crianças que nem tiveram chance de crescer. O caso Moore permanece como um lembrete sombrio de como ressentimentos silenciosos podem, quando não tratados, transformar pessoas comuns em monstros. E como, por trás das fachadas de normalidade das casas suburbanas americanas, às vezes se escondem histórias de dor, rejeição e violência que apenas aguardam o momento de explodir. Nas noites escuras da Virgínia, enquanto as chamas das fogueiras tremulam e as sombras dançam entre as árvores, uma história em particular faz os ouvintes estremecerem. Não é apenas um conto para assustar crianças, mas uma lenda com raízes perturbadoramente reais que poucos ousam questionar. Esta é a história do Homem-Coelho, uma figura que há décadas assombra as florestas próximas a Clifton, Virgínia. Como muitas lendas, ela combina elementos de eventos reais com o medo coletivo, crescendo e se transformando com o passar do tempo. A versão mais comum da lenda conta que, no início do século XX, um paciente escapou de um hospital psiquiátrico após ser internado por assassinar seus próprios pais em um domingo de Páscoa. Seu nome era Nathan Winters, e os registros mostram que ele tinha apenas 12 anos quando cometeu o crime com um machado, aparentemente obcecado pelas imagens pascoais presentes em sua casa naquele dia. Por 20 anos, Nathan permaneceu internado, até que em 1932, durante uma transferência do asilo estadual para a recém-inaugurada prisão de Lorton, ele conseguiu se libertar dos guardas e escapar para as florestas próximas ao viaduto de Colchester. As autoridades o procuraram por meses, utilizando cães farejadores, rastreadores profissionais e até patrulhas montadas, mas encontraram apenas carcaças mutiladas de coelhos parcialmente devorados. Em outubro daquele mesmo ano, as buscas foram oficialmente encerradas. As autoridades presumiram que Marcus havia morrido, incapaz de sobreviver tanto tempo nas florestas sem recursos. A paz retornou brevemente à comunidade de Clifton, até que 3 adolescentes desapareceram enquanto caminhavam à noite perto do viaduto. A busca pelos jovens levou os policiais de volta à mesma área onde haviam procurado Marcus. Uma noite, seguindo o rastro indicado pelos cães farejadores, os oficiais chegaram a uma pequena ponte com uma linha ferroviária no topo e uma estrada passando por baixo. O que encontraram foi uma cena de pesadelo. Os corpos dos adolescentes pendurados na estrutura da ponte, mutilados da mesma forma que os coelhos encontrados anteriormente. Enquanto os policiais processavam a cena macabra, ouviram uma risada estridente vinda de cima da ponte. Ao olharem para o alto, viram uma figura usando o que parecia ser um traje feito de peles de coelho costuradas, brandindo um machado. Era Marcus, que aparentemente havia sobrevivido na floresta alimentando-se de coelhos e, em sua loucura, havia começado a usar suas peles. Os relatórios oficiais afirmam que Marcus foi atingido por um trem que se aproximava naquele exato momento. Uma conclusão conveniente que muitos moradores locais questionaram. Seria verdade ou apenas uma desculpa para o fracasso em capturá-lo? Independentemente da resposta, os jornais locais publicaram diversas matérias detalhando os terríveis feitos do Homem-Coelho de Clifton, solidificando sua presença no folclore regional. A história poderia ter permanecido como uma obscura lenda local, se não fossem os eventos de 1970, quase 4 décadas depois do suposto fim de Marcus Winters. Na noite de 8 de outubro daquele ano, o cadete da Força Aérea Thomas Walker e sua noiva dirigiam perto da ponte de Colchester,
quando avistaram algo inquietante no meio da estrada. Um homem usando um traje cinza de corpo inteiro, com o que pareciam ser orelhas de coelho. O casal ficou paralisado, observando a estranha figura, até notar o grande machado em sua mão. Nesse momento, aceleraram e saíram em alta velocidade. Embora ninguém tenha se ferido, o incidente os deixou profundamente abalados. Devido à aparência pálida do traje e às orelhas proeminentes, as autoridades inicialmente suspeitaram que poderia ser alguém vestindo um disfarce do clã, mas a conexão com a antiga lenda do Homem-Coelho logo se estabeleceu. Menos de 2 semanas depois, ocorreu um segundo avistamento. Um segurança noturno de um canteiro de obras flagrou uma figura semelhante, destruindo os suportes do telhado de casas em construção com um machado. O novo empreendimento habitacional estava sendo construído próximo às florestas onde Marcus Winters teria vivido. Após a cobertura jornalística do incidente, alguém que se identificou como o Homem-Coelho ligou para as autoridades locais, protestando contra a expansão de novos conjuntos habitacionais em suas florestas. A polícia, analisando a voz e os relatos, concluiu que provavelmente se tratava de um adolescente local contrariado com o desenvolvimento imobiliário. O misterioso chamador prometeu encontrar os policiais na ponte de Colchester durante o Halloween, mas nunca apareceu nem foi visto novamente. Os eventos de 1970 foram amplamente noticiados, despertando curiosidade em todo o país. Adolescentes de diversas partes da Virgínia começaram a visitar a ponte de Colchester, especialmente próximo ao Halloween, esperando avistar o lendário Homem-Coelho. Mais de 50 supostos avistamentos foram relatados nos anos seguintes, desde Maryland até Washington, D.C., embora nenhum pudesse ser confirmado com evidências concretas. O elemento sobrenatural da história ganhou força quando moradores começaram a conectar a lenda a um caso real não resolvido. O assassinato de Laura Simmons, uma menina de 14 anos, encontrada espancada e enforcada perto da ponte de Colchester em 1918. Na época, o principal suspeito era um paciente psiquiátrico fugitivo, mas ele foi posteriormente inocentado. Esta conexão retrospectiva, embora historicamente imprecisa, adicionou uma camada extra de mistério à lenda. A história do Homem-Coelho ilustra perfeitamente como eventos reais podem se entrelaçar com medos coletivos e imaginação para criar uma lenda duradoura. A menção ao domingo de Páscoa no crime original explica a fixação pelo simbolismo do coelho. A fuga real de um paciente psiquiátrico fornece um vilão plausível. E os avistamentos de 1970, por mais que possam ter sido brincadeiras inspiradas pelos jornais, deram nova vida à história. Hoje, a área ao redor de Clifton se transformou de comunidade rural em subúrbio próspero, com pouco espaço para um homem vestido de coelho se esconder. No entanto, muitos moradores mais antigos ainda evitam passar pela ponte de Colchester após o anoitecer, especialmente durante a Páscoa. Alguns juram ter visto um vulto com orelhas longas, observando a estrada de cima da ponte, ou ouvido sons de machados nas profundezas das poucas áreas florestais que restam. Ao visitar Clifton na atualidade, é difícil imaginar que este cenário pacífico já foi o palco de eventos tão perturbadores, reais ou imaginários. A ponte de Colchester continua lá, silenciosa testemunha do tempo, guardando segredos que talvez nunca sejam completamente revelados. E enquanto houver fogueiras e noites escuras na Virgínia, a lenda do Homem-Coelho continuará a ser contada, lembrando-nos de que, às vezes, as histórias mais assustadoras são aquelas que contêm um núcleo de verdade. Em uma sexta-feira santa de 1144, uma descoberta macabra na floresta de Thorpwood, nos arredores de Norwich, Inglaterra,
não apenas chocou os moradores locais, mas deu origem a uma das mais destrutivas e duradouras falsas acusações da história europeia. O corpo de um menino jazia abandonado entre as árvores, silencioso testemunho de um crime brutal que seria manipulado para justificar séculos de perseguição. O cadáver permaneceu no local durante todo o fim de semana de Páscoa. Quando finalmente foi identificado, tratava-se de Edward, um garoto de 11 anos, filho de camponeses de uma aldeia vizinha. Alguns moradores se dispuseram a enterrá-lo no mesmo local onde havia sido encontrado, mas este seria apenas o começo de uma história muito mais sombria. Apesar da completa ausência de provas, os pais de Edward rapidamente apontaram culpados: a comunidade judaica local. Esta acusação, aparentemente absurda para os padrões atuais, tinha raízes nas tensões sociais e religiosas da época. Edward trabalhava como aprendiz de curtidor de couro e, por vezes, interagia com membros judeus da comunidade, algo que sua família desaprovava profundamente. Os parentes de Edward eram anglo-saxões tradicionais, incluindo vários sacerdotes casados que seguiam costumes locais. Sua indignação com a ideia de o menino trabalhar ao lado de pessoas de outra religião havia sido expressa abertamente, exigindo que ele cortasse qualquer contato com os judeus da região. O mais perturbador é que a acusação contra os judeus parecia basear-se unicamente em um sonho que a tia de Edward teve. Nesta visão noturna, ela alegava ter sido atacada por judeus em uma estrada deserta, que teriam arrancado uma de suas pernas para consumir depois. Este relato absurdo, em vez de ser descartado, inflamou os ânimos dos habitantes de Norwich. A comunidade enfurecida exigiu que os judeus locais fossem submetidos ao chamado julgamento por provação, uma prática medieval em que o acusado era submetido a uma experiência dolorosa e perigosa. A lógica por trás desse método era que Deus protegeria os inocentes com um milagre ou permitiria que os culpados sofressem. Um exemplo comum era fazer o acusado segurar um ferro em brasa e caminhar certa distância. Se depois não houvesse ferimentos graves ou se a queimadura cicatrizasse bem, a pessoa era considerada inocente. Caso contrário, era declarada culpada e executada. Por sorte, o xerife local demonstrou sensatez excepcional para a época. Ele recusou-se a processar qualquer pessoa com base em um simples sonho e lembrou aos cidadãos furiosos que, como os acusados eram judeus, os tribunais cristãos não tinham jurisdição sobre eles. Esta postura sensata, porém, não foi suficiente para conter a hostilidade crescente. Os rumores se espalharam rapidamente, amplificados pelo preconceito generalizado, obrigando a comunidade judaica a buscar refúgio no castelo do lorde local, temendo ataques de seus próprios vizinhos. A situação tomou um rumo ainda mais perigoso 6 anos depois, em 1150, com a chegada de Thomas de Monmouth a Norwich. Este padre ficou obcecado com o assassinato de Edward e assumiu o papel de investigador amador, entrevistando supostas testemunhas e coletando evidências. O que ele realmente fez, no entanto, foi alimentar teorias conspiratórias que teriam consequências devastadoras. Uma das testemunhas afirmou ter visto Edward sendo levado para a casa de um proeminente membro da comunidade judaica. Esta pessoa jurou que, ao espiar pela parede, viu os judeus realizando uma macabra recriação da crucificação de Cristo, usando o menino como substituto, pregando-o em uma cruz de madeira enquanto zombavam dele. Segundo o relato, após a morte do garoto, teriam descartado seu corpo na floresta próxima. Baseando-se nesses depoimentos altamente suspeitos, Thomas escreveu: após rasparem sua cabeça, espetaram-na com inúmeros espinhos e fizeram o sangue escorrer horrivelmente das feridas. Alguns dos presentes julgaram que ele foi fixado em uma cruz, imitando cruelmente a paixão do Senhor.
Esta acusação, embora absurda, encontrou terreno fértil na mentalidade medieval e deu origem ao que historiadores chamam de libelo de sangue, a falsa alegação de que judeus assassinavam cristãos, especialmente crianças, em rituais religiosos. Em versões posteriores dessa calúnia, passou-se a afirmar que o sangue das vítimas era usado para preparar o pão sem fermento da Páscoa judaica. Estas mentiras foram repetidas ao longo de séculos para justificar perseguições e massacres contra comunidades judaicas na Europa. O que levaria um homem da igreja a propagar tais mentiras? As motivações de Thomas parecem ter sido tanto pessoais quanto econômicas. Ao adotar o preconceito local, ele se integrava à comunidade. Mais importante, se Edward fosse declarado mártir, Norwich se tornaria um destino de peregrinação religiosa. Com a primeira cruzada tendo ocorrido apenas 40 anos antes e a segunda aproximando-se, peregrinações religiosas estavam no auge da popularidade. Peregrinos ricos encheriam os cofres da Catedral de Norwich e aumentariam o prestígio daqueles que lá serviam, incluindo o próprio Thomas. Ao longo das 2 décadas seguintes, ele escreveu A Vida e Paixão de Santo Edward, o Mártir de Norwich, obra repleta de calúnias e acusações sem fundamento. Entre outras mentiras, Thomas alegou que o xerife que protegeu os judeus havia sido subornado e posteriormente punido por Deus com hemorragia interna. Ele também afirmou ter conversado com um judeu convertido ao cristianismo, chamado Teobaldo de Oxford, que supostamente lhe contou sobre uma profecia, segundo a qual os judeus recuperariam o controle de Israel se sacrificassem anualmente uma criança cristã. Ironicamente, apesar de seus objetivos tendenciosos, o livro de Thomas contém informações que permitem aos historiadores modernos elaborar teorias mais plausíveis sobre o que realmente aconteceu com Edward. Por exemplo, Thomas omite convenientemente que o menino foi visto pela última vez acompanhado por um homem que se apresentou como cozinheiro do arcebispo. Este desconhecido visitou pessoalmente a mãe de Edward para pedir permissão para empregar o jovem e nunca mais foi encontrado, uma pista crucial que foi ignorada em favor da narrativa antissemita. Outro detalhe revelador. Embora Thomas alegasse que Edward foi crucificado, as lesões descritas no próprio livro contradizem esta versão. O corpo apresentava queimaduras e bolhas, sugerindo tortura com água fervente. Um pequeno objeto espinhoso, semelhante a um pente de cardar lã, havia sido forçado em sua boca. Método de tortura que não tem relação alguma com crucificação. Havia ainda menção a um espinho encontrado no couro cabeludo, detalhe que evocava a coroa de espinhos de Cristo, mas que poderia facilmente ter sido acrescentado depois, para reforçar o paralelo religioso. Em suma, para um corpo supostamente crucificado, o cadáver de Edward mostrava pouquíssimos sinais dessa forma específica de execução. Isto levanta a questão: quem realmente matou Edward? Além do misterioso cozinheiro do arcebispo, que desapareceu sem deixar rastros, existe uma teoria perturbadora que aponta para a própria família do menino. Sabendo da forte oposição dos pais ao seu contato com judeus, alguns historiadores consideram a possibilidade de que Edward tenha sido vítima de uma punição que saiu de controle. Seguindo esta linha de raciocínio, os pais teriam abandonado o corpo na floresta e depois, oportunisticamente, culpado a comunidade judaica. Um plano que, se verdadeiro, funcionou perfeitamente, já que ninguém jamais suspeitou deles. O caso de Edward de Norwich é tão assustador quanto historicamente significativo, porque ilustra como o assassinato de uma única criança pode revelar as estruturas profundas de intolerância de toda uma sociedade. O preconceito enraizado na Inglaterra medieval não apenas desviou a investigação de um crime horrível, permitindo que o verdadeiro assassino escapasse, mas também criou um precedente perigoso.
Este foi o primeiro caso documentado de libelo de sangue contra judeus na Europa, uma calúnia que seria repetida centenas de vezes nos séculos seguintes, resultando em incontáveis mortes. Comunidades judaicas inteiras seriam massacradas com base na mesma acusação absurda que começou naquela floresta em Norwich. A história de Edward nos confronta com uma verdade incômoda sobre a natureza humana. Nossa tendência a buscar bodes expiatórios, a transformar o outro em monstro e a aceitar explicações simplistas para eventos complexos e perturbadores. Estas tendências, que levaram à perseguição medieval dos judeus, continuam presentes em diferentes formas na sociedade contemporânea. Talvez a lição mais valiosa deste caso seja reconhecer como narrativas de ódio podem ser construídas, como podem persistir por gerações e como podem ser usadas para justificar violência contra inocentes. O assassinato de um menino em 1144 desencadeou séculos de perseguição baseada em uma mentira. Um lembrete sombrio do poder destrutivo do preconceito quando se infiltra não apenas em indivíduos, mas em instituições inteiras e na própria estrutura da sociedade. Três igrejas ortodoxas pegaram fogo em um único dia, em continentes diferentes. Esta coincidência perturbadora ocorreu em um dos dias mais importantes do calendário religioso ortodoxo, desafiando explicações simples e despertando teorias inquietantes. Para a maioria dos cristãos, a Páscoa geralmente cai em uma data no final de março ou início de abril, mas a Igreja Ortodoxa segue um calendário diferente, celebrando a data até o início de maio. Em 1º de maio de 2016, enquanto fiéis ortodoxos celebravam seu domingo de Páscoa, um incêndio devastador começou na Catedral Ortodoxa Sérvia de St. Sava, localizada na Broadway, com a Rua 25 Oeste, em Nova York. A histórica catedral havia sido construída originalmente na década de 1850 por episcopais locais com o nome de Capela da Trindade. Nos anos 1930, o edifício foi adquirido pela Igreja Ortodoxa Sérvia e renomeado. Devido ao seu significado histórico e arquitetônico, o prédio foi incluído no Registro Nacional de Lugares Históricos em 1982. Os bombeiros de Nova York lutaram bravamente contra as chamas, mas o combate durou quase 2 horas. Quando finalmente conseguiram controlar o fogo, o interior ornamentado do edifício já estava completamente destruído. Ícones inestimáveis entalhados em carvalho ficaram totalmente carbonizados e os belos vitrais reduzidos a fragmentos derretidos. Um tesouro cultural de mais de 160 anos desapareceu em poucas horas. Após investigação, o Departamento de Polícia de Nova York divulgou um comunicado oficial apontando a causa do incêndio. Uma vela impropriamente apagada que foi deixada sem supervisão após o serviço da Páscoa. O incidente representou uma perda enorme para a comunidade ortodoxa sérvia e para o patrimônio histórico da cidade. O que transformou este trágico acidente em algo verdadeiramente extraordinário foi a notícia que chegou do outro lado do mundo. No mesmo dia, na Austrália, a Igreja Ortodoxa Macedônia da Ressurreição, localizada no subúrbio de Rockdale, em Sydney, foi completamente consumida por um incêndio de grande proporção. As chamas foram tão intensas que 5 bombeiros precisaram ser hospitalizados devido à queda de partes da estrutura enquanto combatiam o fogo. Quando os trabalhos terminaram, apenas a moldura da porta de tijolos e algumas seções de pedra da parede externa haviam sobrevivido. As autoridades australianas não conseguiram determinar como o incêndio começou. Como se 2 incêndios simultâneos em igrejas ortodoxas não fossem suficientemente intrigantes, algumas horas depois, bombeiros em Melbourne Leste foram chamados para atender a outro incêndio, desta vez na Igreja da Santa Anunciação de Nossa Senhora,
um dos templos ortodoxos gregos mais antigos da Austrália, com 115 anos de existência. Neste caso, a rápida resposta dos bombeiros conteve as chamas em apenas 30 minutos, resultando em danos menores. Apesar da intervenção bem-sucedida, nos meses seguintes, os investigadores não conseguiram determinar a causa do fogo. Enquanto a mídia tradicional manteve uma cobertura superficial dos eventos, tratando-os como incidentes isolados, membros das comunidades ortodoxas nos Estados Unidos e na Austrália começaram a questionar a estranha coincidência. O fato de 3 igrejas da mesma denominação pegarem fogo no mesmo dia, durante uma de suas celebrações mais importantes, parecia desafiar as probabilidades estatísticas. A inquietação chegou a tal ponto que o líder da Igreja Ortodoxa Sérvia entrou em contato diretamente com o FBI, sugerindo que estes eventos poderiam ser parte de uma ação coordenada. Existe, naturalmente, a possibilidade de que os 3 incêndios tenham causas completamente independentes. O caso de Nova York tem uma explicação plausível. Uma vela não apagada adequadamente, algo compreensível em uma celebração pascal, onde centenas de velas são acesas, simbolizando a ressurreição de Cristo. Talvez as outras igrejas também tenham enfrentado problemas semelhantes ou falhas elétricas comuns em edifícios antigos. Mas a pergunta permanece: quais são as chances de 3 incêndios em igrejas ortodoxas ocorrerem dentro de um período de 24 horas, justamente no dia de sua principal celebração religiosa? E se os incêndios foram realmente atos deliberados de incêndio criminoso, surgem questões muito mais perturbadoras. Quem teria como alvo específico a Igreja Ortodoxa? Por que escolher o fogo como método? E mais intrigante ainda, que tipo de organização teria capacidade para executar ataques, coordenados em cidades tão distantes entre si, em 2 continentes diferentes? As investigações oficiais em todos os casos apontaram para causas acidentais ou indeterminadas. Mas para muitos fiéis ortodoxos, as explicações convencionais não foram suficientes para dissipar as suspeitas. O padrão dos incidentes parecia específico demais para ser mera obra do acaso. Esperamos que toda esta série de eventos seja realmente apenas uma terrível coincidência, uma bizarra sequência de ocorrências sem qualquer significado mais profundo. Porque a alternativa, um ataque coordenado contra uma das mais antigas tradições cristãs, seria algo muito mais inquietante de considerar.